A seleção que chama o futebol de soccer tem o futebol mais pormenorizado dessa fase de grupos. E é uma das equipes mais inteligentes na minha visão, como interpreta o espaço e sabe tirar vantagem de cada movimento feito. E aí hoje nesse vídeo eu quero destrinchar aqui alguns padrões dessa seleção estadunidense, que vem muito bem no seu jogo e vem colocando alguns padrões bem especiais. Olha só, quando começa o jogo a gente já começa a entender alguns padrões da seleção estadunidense e basicamente a forma que o time consegue atacar os seus adversários. Eles geralmente vão partir de uma estrutura básica, é um 4-3-3, a gente pode chamar assim, com 3 médios. Vai ser 2 meio-campistas um pouco mais recuado e geralmente aqui o McKennie ele tem um pouco mais de liberdade, vamos dizer assim. Hora ele tá por dentro do bloco, na entrelinhas, hora ele recua para tentar receber essa bola fora do bloco. E aí aqui do lado a gente vai ver o Pulisic. Nessa partida contra o Paraguai, ele foi o jogador da esquerda. E aí por vezes a gente vai ver o que? O Pulisic vindo por dentro, ele pode vir atuar nessa faixa do campo aqui formando um quadrado e por vezes também ele pode atacar a profundidade. E aí o que a gente vai ver de padrão dessa seleção daqui dos Estados Unidos? Bola chegou no corredor lateral, a gente vai ver esta ideia aqui, ó. Este quadrado no meio campo, como a gente pode ver, para quê? Para tentar gerar uma superioridade numérica por dentro, geralmente aqui um 4 contra 2, e também a principal característica dos Estados Unidos para atacar. Bola descoberta, ataca rápido as costas da última linha. O Pulisic aqui, ele aponta para onde que ele tá querendo o passe, ó, dá o passe lá na frente porque eu vou me projetar. Aqui o jogador dos Estados Unidos, ele tem o que a gente chama de bola descoberta, que é quando nenhum jogador vai fazer pressão nele aqui. E aí a gente já vê, ó, o Pulisic indo atacar esse espaço disponível nas costas da defesa. Essa é uma das principais dinâmicas que a seleção dos Estados Unidos tenta para atacar as costas da última linha. Ó. Bola chega no Pulisic e aí aqui, ó, o Balogun, ele geralmente prende 2 zagueiros. A presença dele consegue prender 2 zagueiros e, consequentemente, isso abre espaço para o Pulisic avançar. Geralmente o Pulisic tem que ganhar de um jogador só. E aí o que acontece nesse tipo de situação? O Balogun ele vai se desmarcar para fora, ele vai voltar quase como um falso 9, podemos dizer assim. E aí a zaga da equipe adversária, ó, todo mundo olhando para a bola, o Balogun recebe livre aqui na entrada da área. E aí me chamou muita atenção as variações que essa seleção tem. Basicamente, esse aqui vai ser o desenho da seleção dos Estados Unidos, um 4-2-3-1 que a gente pode chamar. Mas muitas vezes também a gente pode ver aqui um 4-3-3, dessa forma aqui também, com o Dash e o Pulisic abertos, Tillman e McKennie como esses 2 meias à frente aqui do primeiro volante. Mas como é que o time vai se desenhando em campo, Arthur? Basicamente, o que vai acontecer? O McKennie, ele é o jogador com mais liberdade desse meio campo, vamos chamar assim. O Tillman também, muitas vezes, ele tem muita pisada no último terço. Mas geralmente quem é que tá mais livre aqui para fazer algum tipo de movimento é o McKennie. Então geralmente ele pode vir para cá ou então fazer uma troca aqui com o Dash, que a gente vai chamar de permuta, que é basicamente uma troca de posicionamento. O Dash vai para dentro e ele vai para fora. E ele tem muita liberdade para flutuar nesse setor aqui do campo. E aí qual que vai ser as ideias principais do time? Geralmente o Pulisic ele vai vir jogar aqui mais por dentro para dar liberdade para esse lateral ultrapassar. O Robson geralmente aqui ultrapassa para fazer o corredor da equipe estadunidense. E aí numa saída de 3 jogadores vai ser geralmente aqui feita com o zagueiro pela esquerda, o zagueiro central e o lateral direito ele fica mais baixo para apoiar essa saída de 3. E aí o que a gente vai ver muitas vezes? A gente vai ver esse desenho aqui muito claro em alguns momentos. A gente vai ver aqui no meio campo esses 2 jogadores aqui muitas vezes alinhados e a gente vai ver também esse quadrado. Qual que é o sentido de ter este quadrado aqui por dentro? Geralmente quando o time adversário ele se defende num 4-4-2, e aí eu vou montar aqui rapidinho a primeira estrutura do adversário, geralmente vai ser isso daqui. Qual que vai ser a ideia? Esses 2 jogadores aqui da frente, eles vão ser responsáveis por encaixar nos 3 zagueiros, então você já tem aqui 3 contra 2 na primeira construção, e aí aqui por dentro, ó, geralmente se você tiver 2 volantes, você tem um 4 contra 2, já que você tem 2 pontas abertos, ocupando a amplitude. Então, esta é a forma que os Estados Unidos busca gerar vantagem. E aí, quando a gente está analisando o jogo, isso daqui ilustra perfeitamente. Olha só, a gente vai ver aqui o lateral esquerdo, Robson, ele tá ganhando essa profundidade, jogando mais no corredor externo do campo mesmo. E aí a gente vai ver o Pulisic vindo por dentro, como eu relatei para vocês que ele faz por dentro. E aí, quando a gente bate o olho nesse quadrado por dentro, olha esse 4 contra 2 aqui muito bem desenhado. Olha como que 4 jogadores aqui por dentro estão sobrecarregando 2 da equipe do Paraguai. Quando a bola vai rodar para o corredor lateral, a gente vai ver esse cenário aqui, ó. A bola descoberta na base da jogada aqui com o zagueiro que está construindo. E aí o que a gente vai ver muitas vezes aqui? Geralmente, o jogador que está jogando na beirada, ele vai vir um pouco mais para a ponta, um pouco mais para a linha lateral, geralmente para atrair esse jogador aqui que fica nesse espaço da lateral e do zagueiro. Esse espaço maior que se abre é o espaço perfeito para esse carinha aqui, ó, o McKennie, ele infiltrar nesse espaço.
Por que, Arthur? Vocês devem estar se perguntando. Porque aqui na frente a gente vê o Balogun geralmente fixando 2 zagueiros. Então a gente vai ver aqui este movimento do McKennie para atacar esse espaço aqui livre que foi liberado por esse jogador aqui, o Serginho Deste, e também o Balogun que prendeu 2 zagueiros. Então a gente tá vendo o Balogun prendendo os 2 zagueiros aqui, a gente tá vendo o McKennie que vai atacar nesse espaço e a bola descoberta. Quando você junta tudo isso daí, ó, olha só como que aqui o volante da equipe do Paraguai até tenta avisar que vai romper um jogador nas costas dele, mas já era tarde demais. O zagueiro tenta compensar o movimento saltando da linha defensiva, mas olha como que com poucos toques a seleção chega no campo de ataque. E aí, ó, quando a gente bate o olho nessa ideia aqui, geralmente, o que a gente vai ver muitas vezes então? O Balogun geralmente aqui, ele prendendo 2 zagueiros, e aí, pô, por que ele prende 2 zagueiros? Porque ele tem muita capacidade de atacar o facão aqui, de fazer esse facão, né, nas costas da última linha. Então, ele consegue prender 2 zagueiros. E qual que é a vantagem que isso gera para o próprio time dele? Geralmente, por ele prender 2 zagueiros, esse espaço aqui, ó, é um espaço muito grande. Então, se eu tenho esse jogador saindo de dentro aqui para fora, fazendo este movimento, ele tende a arrastar esse lateral. Se esse lateral ele acompanha a corrida, ele abre um espaço muito maior por dentro. E quem que vai atacar esse espaço? Justamente o jogador que geralmente está nas costas desse primeiro volante aqui. Nessa partida, o McKennie contra a seleção do Paraguai. Mas também não é só isso. Uma das formas que os Estados Unidos busca gerar vantagem no seu jogo também é uma dinâmica de terceiro homem, que basicamente vai funcionar da seguinte forma. Quando a bola está aqui com os volantes e eles estão sendo pressionados por estes jogadores aqui, que são os atacantes do time adversário, o que eles precisam fazer? Eles precisam gerar movimentos para se livrar e libertar dessa pressão aqui, dessa primeira pressão da equipe adversária. E aí qual que vai ser a ideia dessa dinâmica de terceiro homem? O Tillman está aqui sendo pressionado por esse atacante, ele vai soltar o passe aqui no McKennie e ele vai ganhar as costas desse opositor dele aqui, que saltou nele para tentar pressionar. E aí a gente vai ver o que? O Pulisic vindo recuar aqui e este volante, geralmente, ele ficando muito em dúvida se salta no Pulisic ou se salta aqui também no McKennie. Quando ele saltava aqui no McKennie, a bola entra no Pulisic e como o Tillman ele já ganhou as costas desse atacante e esse atacante ele não acompanhou até o final, o Pulisic só tem um trabalho de soltar a bola na frente pro Tillman, e aí essa situação é a situação de bola descoberta que o Balogun precisa para tentar atacar a profundidade. E aí quando a gente vem pro jogo, olha como é que esses movimentos eles são muito claros dentro do campo. A gente vai ver o primeiro movimento do lateral esquerdo ganhando profundidade, e aí se ele ganha profundidade, o Pulisic vem jogar por dentro, como eu já relatei para vocês. O Pulisic por dentro, olha como que ele vai tocar a bola aqui no Adams, e aí a gente já vê este quadrado da seleção dos Estados Unidos, esse quadrado aqui por dentro, até mais ou menos o que a seleção brasileira tentou fazer contra a seleção de Marrocos também em alguns momentos. Mas qual que era a diferença? A diferença está na dinâmica que a equipe gera dentro desse quadrado. Olha como que o McKennie ele vai baixar no espaço, e aí essa daqui que é a dinâmica. O primeiro homem, ele atrai para ele a primeira pressão, toca a bola no segundo homem que está atraindo 2 jogadores com ele, e aí consequentemente, ó, esse outro jogador aqui fica livre. Então olha como que ele atraiu 2 jogadores para ele, o McKennie atraiu 2 jogadores para ele, soltou a bola no Pulisic e ele de primeira já solta o passe no jogador que está livre. Soltou a bola no jogador que está livre, Balogun atacando as costas da última linha nessa bola descoberta aqui. O passe até entra pro Balogun, mas aqui a zaga do Paraguai se sai muito bem. E aí quando eu vi o jogo dessa seleção estadunidense contra a seleção do Paraguai, contra a seleção da Austrália, eu falei, caramba, que seleção que tem dinâmicas para colocar os seus jogadores em vantagem e seleção também que busca gerar vantagem. Mas sabe o que é uma coisa bem dinâmica que você pode fazer agora? Clicar o seu dedo no like aqui embaixo, velho. Tá vendo essa análise até agora e não deixou o like? Pô, me ajuda aí, me dá essa moral, me dá essa força para mim continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui no YouTube para vocês. Então, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like e compartilha esse vídeo também para o vídeo chegar em mais pessoas e a gente conseguir construir uma comunidade aqui muito legal no YouTube. Bora continuar então com a nossa análise. Essa câmera tática aqui é ouro, tá? Então o que a gente já vai ver de primeiros movimentos? A gente tá vendo aqui o jogo contra a Austrália e aí nesse jogo teve uma pequena alteração que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Olha o que a gente vai ver aqui de início. O Robinson ele vindo buscar a bola no pé, fazendo aquele movimento para tentar arrastar esse jogador aqui, que é o ala da equipe da Austrália, e aí por dentro aquela mesma ideia. Construção com 3 jogadores de meio campo, geralmente com o McKennie aqui tendo mais liberdade para flutuar no meio campo. E aí qual que era a ideia da Austrália nesse jogo aqui?
tentar direcionar a construção dos Estados Unidos para fora. Só que quando eles direcionavam para fora, eles não saberiam que os Estados Unidos teriam 2 jogadores aqui para gerar um 2 contra 1 nesse ala aqui por dentro. Então o que vai acontecer? Quando esse jogador da estrutura saltava, abria esse espaço para o ala e olha o espaço que o outro jogador ele tem que fazer para compensar esse movimento. Ele tem que sair da linha defensiva, largar a linha defensiva e aí abre-se esse espaço aqui por dentro. E aí o que vocês já sabem, já que eu expliquei para vocês? Bola descoberta, mas jogador atacando a profundidade é um gatilho que isso se junta e consequentemente dá esse ataque daí, ó. O jogador vai lançar a bola na profundidade pro Balogun, e aí aqui ele vai ganhar muito inteligente, bota na frente, e esse aqui é o primeiro gol da seleção dos Estados Unidos contra a Austrália. E aí pra mim uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse time dos Estados Unidos é não ser um time de uma nota só, que basicamente é, pô, eu só tenho uma forma de jogar e vai ser isso daí até o final da Copa. A estrutura que os Estados Unidos utilizou contra a seleção do Paraguai foi justamente para gerar vantagem no meio campo, já que se você tinha 2 jogadores pressionando os seus 3 zagueiros, consequentemente você botar 4 jogadores aqui por dentro, você vai gerar um 4 contra 2. Nessa vantagem numérica, você vai conseguir dinâmicas para fazer os seus gols. Já contra a Austrália veio numa linha de 5. Então a gente via aqui 3 zagueiros e, consequentemente, aqui 4 meio-campistas. Se a seleção dos Estados Unidos mantivesse a mesma estrutura, seria aqui uma igualdade numérica nesse corredor central aqui, como a gente pode assim chamar. E lá na frente a gente teria apenas o Balogun tentando prender 3 zagueiros, o que não seria muito efetivo. E aí qual foi a sacada do Pochettino? Ele retirou um jogador aqui, que foi o Pulisic, e botou esse camisa 9 aqui, um centroavante. Com isso daí, ele trouxe o Adams para fazer essa construção aqui a 3, porque esta é a ideia talvez principal que os Estados Unidos têm, de construir com 3 meio-campistas, e aí você tem, ao invés de um jogador prendendo a linha defensiva, você tem 2 centroavantes, 2 prendendo 3. E aí qual que foi o motivo dessa ideia? Se você tem aqui um zagueiro que tenta construir de pé em pé e um outro zagueiro que também tenta construir de pé em pé, e aí você tem 2 jogadores da seleção da Austrália tentando fechar o seu corredor central, basicamente fazendo isso daqui em determinados momentos, você vai ter 2 jogadores prendendo 3, então você vai ter mais ou menos esta ideia aqui, ó. E lá na ponta, 1 contra 1, na outra ponta, 1 contra 1. Qualquer dinâmica que você consegue gerar, você consegue fazer este jogador aqui baixar e atrair esse jogador e posteriormente ele romper nas costas, gerando vantagem para a equipe. Saída de bola dos Estados Unidos acontecendo aqui, e olha como que um jogador da estrutura da seleção Austrália já saiu para fazer pressão na bola e aí consequentemente já abriu espaço por dentro. E olha como que a seleção dos Estados Unidos ela interpreta muito bem os espaços. Futebol é um jogo que, além de você gerar vantagem, você tem que saber interpretar essa vantagem, ler essa vantagem e, acima de tudo, aproveitar essa vantagem. E aí olha como que o jogador que está por fora, ele já aponta aqui para onde que ele quer receber o passe, então ele já vai vir receber nesse espaço vazio, e aí quando ele vai para dentro, o outro jogador vai para fora. 2 jogadores não vão ocupar a mesma faixa do campo. Quando a bola chega aqui fora, olha como que aquela situação, bola descoberta, um jogador saltando para tentar fazer pressão na bola de forma atrasada, e olha como que já tem um jogador da seleção dos Estados Unidos se projetando para receber essa bola no espaço. Talvez esse seja o principal gatilho da seleção dos Estados Unidos, bola descoberta, ataca a profundidade, velho. Então a gente vai ver essa situação aqui, um médio, geralmente aqui um meio interior, rompendo nas costas e ó, um jogador para dentro para tentar arrastar a marcação da Austrália para dentro e esse jogador aqui embaixo, ó, ter mais tempo e espaço para girar e conseguir cruzar. E, consequentemente, vocês lembram da ideia que eu falei para vocês que 2 jogadores prendem 3. Olha como que tem 2 jogadores aqui atacando 2 outros jogadores da seleção da Austrália. O cruzamento aqui vai sair, não sai com muita clareza assim, mas a dinâmica estava exatamente aqui. E aí, além do time ter padrões ofensivos, o time também tem que ter isso daqui, ó. Pressão alta e boa pressão na saída de bola do adversário. Essa pressão aqui, ela vai partir de um 4-3-1-2 ou também de um 4-1-3-2, não tem muita diferença essas numerações. E aí como é que vai ser feito? Os encaixes totalmente individual, ó, definir o corredor que a equipe adversária vai construir, esse jogador da estrutura já vai saltar para tentar pegar o lateral. Olha como que todo o time balança para o lado da bola e no lado da bola todo mundo individual. Muita pressão aqui, ó, e aí a seleção consegue recuperar a bola ainda no seu campo de ataque, quase fazendo um gol aqui na pressão alta. E aí eu acho que esse lance aqui, velho, ele ilustra exatamente o que é essa seleção dos Estados Unidos. Olha só, a gente tá vendo aqui uma saída de bola da seleção dos Estados Unidos e o que a gente já percebe que é padrão. Padrão é aquilo que se repete várias vezes durante o jogo. Então a gente vai ver aqui o lateral esquerdo ele ganhando profundidade, de fato ele é esse jogador mesmo que vem ocupar essa região do campo aqui, e aí por dentro essa ideia de ter 3 meio-campistas.
olha como que a gente vai ver sempre 3 meio-campistas de construção, e aí lá por dentro também, um detalhe interessante de chamar a atenção, são os 2 jogadores de ataque, os 2 atacantes, digamos assim, fixando a última linha dos zagueiros. Então, 2 jogadores aqui, eles conseguem prender 3 jogadores. E aí, qual que vai ser a principal tentativa de ataque da seleção dos Estados Unidos? Esse jogador aqui, que é o ponta da equipe, ele vai baixar um pouco mais para tentar arrastar com ele a marcação desse ala aqui. Se ele baixa e o ala acompanha, consequentemente abre esse espaço maior. E aí um detalhe muito legal também é isso daqui, ó. Olha como que o atacante da equipe da Austrália, ele vai saltar no zagueiro para evitar que ele tenha bola descoberta, como eu já falei para vocês, que é uma das principais formas da seleção dos Estados Unidos tentar tirar vantagem do jogo. Mas aí o que a gente vai ver? A gente vai ver esse jogador aqui por dentro, que é um meia da equipe dos Estados Unidos, ele entendendo, interpretando e atacando a vantagem que ele tem. E esse jogador aqui, ele salta, o espaço ele tá nas costas dele ou então do lado dele. Então o que a gente vai ver aqui? Saltou, olha o espaço nas costas que se abriu. Esse jogador ele vem buscar no pé, e aí olha como que o futebol dos Estados Unidos ele é uma coisa quase como um jogo de xadrez, velho. Esse movimento aqui, tudo ele tem um porquê. Se esse jogador ele salta, tem que atacar as costas dele. Se esse jogador ele fica, eu tenho que tentar arrastar ele pro meu lado. Então olha como que tudo vai se encaixando, vai formando quase um quebra-cabeças assim, o modelo de jogo dos Estados Unidos. E aí quando a bola entra aqui nesse jogador, é aquela dinâmica de terceiro homem que eu expliquei para vocês. O primeiro homem, ele vai encontrar esse segundo homem aqui de frente, e aí esse segundo homem, ele atrai com ele a marcação do volante. Quando o segundo homem, ele vai encontrar o terceiro homem, olha como que esse terceiro homem recebe a bola com mais tempo e espaço, recebe a bola mais livre também. E aí quando o Dash ele recebe a bola aqui nesse espaço da amplitude, ele atrai com ele a marcação desse ala. Olha como que o meia que estava aberto lá atrás, participando da construção dessa jogada, na origem dessa jogada, ele já está aqui na frente. E aí, consequentemente, o que ele vai fazer? Ele já vai atacar as costas desse jogador aqui, as costas do espaço que se abriu pelo Serginho Dest. Aí aqui uma progressão mais rápida da seleção dos Estados Unidos, e aí eles vão girar a bola novamente e vão tentar construir novamente esse ataque. E aí olha como que o Serginho Dest, que já estava atacando a profundidade, ele volta para receber no pé, volta para atrair com ele a marcação desse ala aqui, e aí esse ala ele vai abrir esse espaço aí, ó. Por quê? Porque a gente lembra que tem 2 jogadores aqui, 2 centroavantes, fixando a última linha dos zagueiros. Então, esse espaço que se abriu é o espaço que esse jogador aí da imagem, o meia da equipe dos Estados Unidos, ele vai tentar atacar. Olha como que ele ataca a profundidade, o Serginho Dest ultrapassa nas costas do jogador que era o marcador dele, e olha como que por dentro vai ter esse espaço enorme, gigantesco aí pro Serginho Dest. Pisa na área, tenta a finalização, mas acaba sendo bem bloqueado. Ó, eu confesso que eu me surpreendi positivamente com a seleção dos Estados Unidos. E se você não conhecia taticamente como era essa seleção, nesse vídeo aqui eu tentei te apresentar alguns dos principais pontos desse time. Se você assistiu até o final dessa análise, meu muito obrigado. Não se esquece de comentar aqui embaixo o que você achou da análise e o que você acha também da seleção dos Estados Unidos. Comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho também. Eu vou ficando por aqui, um abraço, até o próximo vídeo, falou, fui!